7h45 e ainda falando sobre o Papa Francisco, estamos acompanhando, claro, toda a comoção em torno do velório do Pontífice, da partida desse homem que foi diferente, não é? E deixou um legado de muito amor, de muita misericórdia para todo mundo, para os católicos, para os não católicos. A gente recebe aqui na coluna de literatura de hoje o nosso querido Paulo Pimenta. Paulo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Ari, bom dia, Diego, bom dia também para você que está nos ouvindo, que alegria estar aqui. A gente também fica muito feliz de receber você, ainda mais, você sempre traz escolhas maravilhosas de livros aqui, mas essa de hoje, neste momento, é especial. Exatamente, eu senti que eu tinha que trazer um livro aqui que fosse factual, né? A gente que é do jornalismo ali, alguma coisa que está acontecendo. Eu não tive minha coluna na semana do aniversário de Brasília por conta do feriado, mas é isso, agora aqui também para a gente falar do Papa, eu sei que as pessoas já podem até estar um pouco cansadas, principalmente quem não é católico, quem não é religioso, pela extensa cobertura que se tem feito. Não poderia ser diferente também, né? É uma figura muito importante, mas eu entendo também o cansaço de quem não faz parte, né, da religião católica. Mas o Papa Francisco sempre foi um grande admirador da literatura, ele sempre incentivou muito a leitura, inclusive ele tem vários textos falando sobre as pessoas que ele costumava ler, né? A gente tem lá na Argentina alguns autores que ele amava muito, alguns outros italianos também, e a gente não podia deixar de trazer um livro dele que se chama Quem Sou Eu para Julgar? É um livro que contém vários trechos de homilias que o Papa fez, de entrevistas, também das coisas que ele colocou nas cartas apostólicas. Então tem muita coisa bacana aqui nesse livro que abre a nossa cabeça, né, Ariane? É óbvio que o Papa já é muito reconhecido por esse espírito acolhedor, por ter sido essa pessoa que fez essa mudança de fato, não só na religião, mas também no mundo. E aqui nesse livro ele traz já logo essa reflexão no título: Quem sou eu para julgar, né? Se a pessoa, eu não posso dizer por todos nós, né? Mas assim, uma das pessoas mais importantes que a gente tem no mundo para dar o direcionamento, que toma uma das maiores religiões ali, que está à frente disso, aqui no Brasil de maioria católica principalmente, se ele está perguntando quem sou eu para julgar, quem sou eu, quem somos Paulo nós? Pimenta, para julgar, não é isso? E nossa, o título já diz muito e resume um pouco, né, do legado do Papa Francisco, né, uma pessoa que talvez pudesse se achar na posição, se encontrar numa posição de fazer julgamentos, de ditar regras e dizer quem está certo, quem está errado, mas que sempre se afastou dessa posição, né, para lançar um olhar, como você falou, de acolhimento para as pessoas, independente de quem fossem elas, do estado em que elas se encontravam, e que deixa uma lição para a gente justamente desse olhar, né, mais acolhedor e mais humano que a gente precisa ter uns com os outros, especialmente nesse mundo que a gente vê tanta violência, né, tanta intolerância, tantas guerras. Então, realmente necessário. Olha, eu já tinha ouvido falar desse livro antes, não tive a oportunidade de ler ainda, mas especialmente agora, e acaba acontecendo isso, né, por estarmos falando tanto do Papa, pela morte dele, eu estou com muita vontade de ler para entender um pouco mais, porque muita gente diz que esse não era um Papa tanto das encíclicas, né, de deixar cartas, documentos e tudo mais, como a gente já teve papas muitíssimo estudiosos e voltados mais para isso, talvez, do que para o povo. Mas ele sim, tem muitas coisas escritas e que são valiosíssimas, né? Exato, desde a homilia até os discursos que ele fez mesmo, e um Papa que lembrava a todo momento que a pessoa é o centro dali, né? Que a gente precisa pensar na pessoa, não ferir a dignidade da pessoa. É inclusive um dos trechos aqui que eu separei para a gente ler que traz isso, esse espírito do Papa e o que ele manda a gente fazer, o que ele aconselha a gente a fazer de uma forma muito, muito, muito certa. Ele diz o seguinte: quando eu era reitor do Colégio Máximo dos Jesuítas e pároco na Argentina, recordo de uma mãe que tinha filhos pequenos e fora abandonada pelo marido. Não tinha trabalho fixo, conseguia achar trabalhos ocasionais somente alguns meses por ano. Quando não encontrava trabalho, para dar de comer aos seus filhos, era prostituta. Era humilde, frequentava a paróquia, procurávamos ajudá-la com a Caritas. Recordo que um dia, estávamos nos períodos das festas natalinas, ela veio com os filhos ao colégio e perguntou por mim. Chamaram-me e fui recebê-la. Estava lá para agradecer-me. Eu acreditava que fosse pelo pacote com os gêneros alimentícios da Caritas que lhe haviam enviado. Recebeu o pacote? Eu perguntei. Sim, sim, eu agradeço ao senhor também por aquilo, respondeu. Mas eu vim aqui para agradecer, sobretudo, porque o senhor nunca deixou de me chamar de senhora.
São experiências pelas quais se aprende quanto é importante acolher com delicadeza quem está à nossa frente e não ferir sua dignidade. Para ela, o fato de que o pároco, mesmo intuindo a vida que ela levava nos meses em que não podia trabalhar, continuasse a chamá-la de senhora, era tão importante quanto, ou talvez mais do que, a ajuda concreta que lhe dávamos. Nossa, que lindo. Então, ter um papa, né, ali que via que a pessoa era prostituta e ainda assim não fazia essa diferenciação, a chamava pelo mesmo nome, pela mesma forma como ela era chamada quando era casada, eu acho que isso é muito bonito também, né? Queria só lembrar o nosso ouvinte e a vocês, se vocês não se recordam, a curiosidade da frase do título desse livro, Quem Sou Eu para Julgar? Foi uma declaração que o Papa Francisco deu à correspondente da Globo no Vaticano, a Ilse Exatamente. Scamparini, que é correspondente desde que nós nascemos, brincadeira, não sei, há muitos e muitos anos. Que conhece os telhados do Vaticano como ninguém. Exatamente. E o Papa estava voltando da sua primeira viagem internacional, que foi justamente ao Brasil, para a Jornada Mundial da Juventude em 2013, e na volta no avião do Rio para Roma, tem ali uma coletiva tradicional e a Ilse Scamparini perguntou justamente sobre os gays e a relação com a Igreja Católica e o Papa Francisco deu então essa declaração histórica dizendo quem sou eu para julgar. Você levantou a bola para eu cortar, Diego, Por porque favor. é justamente isso, o próximo trecho que eu ia trazer aqui do Papa desse livro, ele diz o seguinte: em Buenos Aires eu recebi a carta de pessoas homossexuais que são feridos sociais porque me diziam sentir que a Igreja os havia sempre condenado, mas a Igreja não quer fazer isso. Durante o voo de retorno do Rio de Janeiro, eu disse que se uma pessoa homossexual tem boa vontade e está à procura de Deus, não sou ninguém para julgá-la. Falando isso, eu disse o que está no catecismo. A religião tem direito de exprimir a própria opinião a serviço das pessoas, mas Deus, na criação, nos fez livres. A ingerência espiritual na vida pessoal não é possível. Uma vez, uma pessoa, de modo provocador, perguntou-me se eu aprovava a homossexualidade. Então respondi com outra pergunta. Diga-me, Deus, quando olha uma pessoa homossexual, aprova a existência dela com afeto ou a rejeita condenando-a? É preciso sempre considerar a pessoa. Aqui entramos no mistério do homem. Na vida, Deus acompanha as pessoas e nós devemos acompanhá-las a partir da sua condição. É necessário acompanhar com misericórdia. Quando isso acontece, o Espírito Santo inspira o sacerdote a dizer a coisa certa. Nossa, genial. E eu acho que é isso, né, Ariane? Principalmente para os nossos ouvintes aqui, para quem não é católico, para quem não compartilha dessa mesma fé do Papa Francisco, eu acho que os ensinamentos dele são universais e desse livro aqui, principalmente no mundo em que a gente tanto precisa disso. A gente tem muito medo do próximo Papa, do que virá pela frente, essa onda que tem vindo de tanto julgamento, né, de todas as partes, e a gente fica meio acuado, assim. Mas saber que o Papa Francisco, apesar de ter morrido, continua tão vivo em todas essas palavras, porque isso daqui vai ressoar por anos e anos, décadas, né? Todos esses ensinamentos aqui são atemporais. Coisas que talvez a gente não imaginasse lá atrás, nos anos 50, nos anos 60, talvez, mas que se faz muito necessário e que se faz uma realidade, às vezes, até muito triste dos anos 2000 para cá, né? É isso. A gente às vezes tem memória curta, né? Espero que não tenhamos, porque muitas vezes a gente se esquece de coisas necessárias e essas coisas, as coisas ditas e vividas pelo Papa, trazem lições para a gente que eu espero muito que a gente não esqueça, né? Independente do que venha acontecer, a gente falou há pouco no nosso Nova Manhã, que amanhã vai ser de fato o enterro do Papa Francisco, e aí passa-se para uma nova fase. Já estamos, desde quando o Papa morreu, falando e ouvindo falar sobre especulações, quem vai ser o novo Papa, qual que vai ser o futuro da Igreja, isso vai acabar sendo muito discutido, mas que a gente não deixe adormecer, e talvez o Diego, quer dizer, com certeza tenha mais propriedade do que eu para falar sobre isso, o que foi vivido, porque a nossa memória às vezes é curta, né? Quando a gente fala de outras coisas, por exemplo, pandemia, a gente se esquece de que a gente beirou a morte diariamente por tanto tempo, e hoje não dá valor a muitas coisas que a gente pode fazer. Então, que a mesma coisa, no sentido de não esquecermos e valorizarmos o legado de alguém importante, possa acontecer agora. Sim, a própria rainha do Reino Unido, né? Morreu há pouco tempo e a Sim. gente nem lembra mais, Tudo sendo que a gente, passa todo mundo rápido. passou por ela ali, né? Então já passou, já mudou. Espero que com o Papa não tenha sido dessa forma, não seja dessa forma. Totalmente. Paulo Pimenta, com a sua bênção, você não é papa, mas você tem o direito de me abençoar também.
Eu queria fazer uma indicação de um outro livro sobre o Papa Francisco. Você me deixa aqui na Claro. sua coluna fazer Com isso? certeza. Sensacional. Só antes de você fazer, a gente vai só Por ressaltar favor. o nome desse livro para quem acompanhou a gente Isso, não perder, né? Ótimo. Quem sou eu para julgar, do Papa Francisco. Do Papa Francisco, maravilha. Eu queria indicar para nossa audiência a biografia do Papa Francisco, que foi lançada logo no início do pontificado dele por uma jornalista argentina, a Evangelina Imichan. Ela é evangélica, filha de pastor em Buenos Aires. Eu tive a oportunidade de estar com ela lá na capital portenha e é a melhor biografia que eu já li do Papa Francisco. O nome se chama O Papa do Povo. Em espanhol, El Papa de la Gente. Olha aí. E foi escrito por uma filha de um pastor que era muito amigo do Papa Francisco quando ele era arcebispo de Buenos Aires. É de uma profundidade, de uma singeleza sobre aquilo que o Papa Francisco demonstrou ao longo do seu pontificado de 12 anos e que ele já demonstrava há anos lá em Buenos Aires. Essa simplicidade, essa busca pela proximidade com as pessoas. A gente não sabe quem vai ser o próximo Papa, as congregações gerais, que são as reuniões preparatórias, vão se iniciar na semana que vem, depois vai ser marcada a data do conclave, mas retrocesso ou não, para alguns vai ser retrocesso, para outros vai ser avanço. Fato é que nós não teremos jamais alguém como o Papa Francisco à frente da Igreja Católica. Eu comentava com um amigo esses dias, depois da morte do Papa, por exemplo, a questão dele não ter morado no Palácio Apostólico, né? E sim na Casa Santa Marta, uma residência de muito mais hóspedes. simples, uma casa de hóspedes, Sim. inclusive onde os cardeais ficam hospedados durante o conclave. Não sei, dificilmente o próximo Papa, quem quer que seja, vai seguir essa linha, é a minha aposta, assim. Eu acho que nos pequenos detalhes e nos grandes recados e nas grandes ações do Papa Francisco, venha quem vier, nós não teremos mais um Jorge Mário Bergoglio, Paulo Pimenta. Eu tô muito esperançoso, eu já vou deixar aqui o meu pitaco, que eu tô torcendo pelo Matteo Zuppi, o italiano, ou então pelo Luiz Tangli, o filipino, com um filipino disparado na minha bolsa de apostas pessoal. É isso Muito aí. bem, depois a gente faz um bolão aqui do conclave, Dá viu? pra gente fazer mais pra frente. Paulo Pimenta, muito obrigada por hoje, bom fim de semana, até sexta-feira que vem. Eu que agradeço, pessoal. Um abraço. Eu tô lá no Instagram, quem quiser falar sobre livros, no @PimentaPaulo. @Pimenta Paulo. Segue o Paulo Pimenta aqui. Se quiser seguir o deputado federal Paulo Pimenta também, ex-ministro, Fica você à vai vontade. esbarrar nele lá. Mas a gente está te pedindo para seguir o Paulo Pimenta, nosso É colunista aqui isso de aí, literatura. pessoal. Um abraço.